Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje a nossa aula vai ser uma aula sobre como fazer compra e venda, como comprar e vender, tá? No Forex, usando a boleta de ordens e os tipos de ordens aqui principais e as manhas, tá? Que a gente vai utilizar para fazer essas operações. Bom, para você conhecer meus produtos e serviços, cursos ao vivo, cursos oficiais, acesse www.traderprofissional.com.br e também me adicione no Skype, pode entrar em contato por telefone e esses e-mails aqui. Bom, como a gente executar ordens no MetaTrader? Ordens de compra, ordens de stop loss. Então vou estar falando um pouco sobre as ordens nesse curso e como executar elas ao vivo, ok? Então, o que acontece? Toda estratégia operacional para operar no mercado tem um ponto de entrada operacional que será ativado se um certo valor do preço for acionado no mercado, for atingido no mercado. Então vai ser uma entrada ou comprada ou vendida. E toda estratégia de especulação de trade tem o stop loss, que é a limitação de prejuízo. Onde depois que você entrou na operação e acionou a ordem para você entrar na operação, seja comprado ou vendido, em um certo ponto, calculado pela sua estratégia, você deve sair da operação automaticamente. Esse é o stop loss. Você sai da operação automaticamente quando um certo ponto do mercado é atingido depois que você entrou na operação. Então, neste exemplo aqui, nós temos o sinal X-King de compra, que é o sinal da minha metodologia. Eu já entrei nessa operação. Eu estou aqui com uma conta demo para executar a ordem no simulado. E a entrada operacional foi em comprar em 0.7496, só que o disparo é 0.7498. Se romper 0.7496, a gente entra em 0.7498. Então, se atingisse 0.7498, é para comprar. E o stop loss 0.7452, que é nesse ponto aqui. Então, o que acontece? Nós temos aqui compra 0.749798 aqui, tá? E o stop loss, que eu vou colocar o preço de venda aqui da minha planilha para calcular o gerenciamento de risco, é 0.7452. Áudio USD. O que acontece, pessoal? A quantidade de lotes para eu arriscar $5.000 para um capital de $50.000, para eu arriscar $5.000, eu vou entrar com 750 mil unidades, que é o quê? 7 standards. 7 standards, 5 mini lotes. Então, vou dar aqui uma explicação básica sobre os lotes, os mini lotes. E essa planilha calcula de acordo com o valor que corresponde cada pip. Então, o valor em pips é de $100,64. E com essa quantidade de 750 mil unidades, que é 7 standards e 5 mini lotes, então a gente vai perder cerca de $5.000, que corresponde a 10% de $50.000, o capital da conta, supondo, tá? A gente fazendo uma operação agressiva assim. Então, a cada $100.000, na boleta aqui para a gente fazer a compra e venda, a gente vai ter isso aqui, ó, volume, tá? Não sei se vocês estão enxergando, eu vou dar um zoom na edição aqui do vídeo. Então, nós temos aqui 7.70. Geralmente, você vai encontrar a boleta assim, 0.00. O que acontece? Para cada 100 mil unidades, isso corresponde a um standard, é um lot standard. E um lot standard corresponde a 1.00. Isso significa que 200 mil corresponde a 2.00. 500 mil unidades corresponde a 5.00 e assim sucessivamente. Mini lotes é de 10 e 10 mil dólares. É um mini lote. E o mini lote ele corresponde a 0.10. Se fosse 2 mini lotes, que é 20 mil, seria
0.20. Se fosse 7 mini lotes, que seria 70 mil unidades, 0.70. Tá? E os microlotes é de 1.000 em 1.000, 1.000 em 1.000 unidades, microlotes. Então seria 0.01, tá? Se fosse 5 microlotes, 0.05 e assim sucessivamente. Basta você entender esta lógica, tá? Basta você entender esta lógica e simplesmente fica fácil você entender. Agora nós temos aqui 750 mil. Então, quantos lotes standards nós temos? 700 mil lotes standards. 700 mil, 7 lotes standards. Vou colocar aqui zerado, tá? Quantos mini lotes a gente tem aqui? Pera aí. Quantos mini lotes a gente tem aqui? A gente tem 5 mini lotes. Cada mini lote é 10 mil. Nós temos aqui 50 mil. De 750 mil unidades, nós temos 50 mil, que corresponde aos mini lotes, que é 5 mini lotes. Então, a gente tem 5 mini lotes. E microlotes, a gente não tem nenhum microlote. Mas digamos que a gente tivesse, né, 752 mil. Só para a gente fazer a compreensão aqui. Então, a gente tem quantos microlotes? 2 microlotes. Então, olha só. Na boleta, eu vou preencher standard, vai ser 7.00. 5 mini lotes, 0.50. E microlote, 0.02. O que acontece? Eu não vou preencher assim na boleta. Eu vou ajuntar tudo isso. Então, o resultado total de tudo isso é 7.52. Tá? Então, eu vou preencher aqui na boleta 7.52, que é 752 mil unidades, que é 7 standards, 5 mini lotes, 2 microlotes. Tá? No nosso caso, é 7 standards e 5 microlotes. Eu só coloquei o exemplo do microlote ali para vocês verificarem como que se preenche a boleta. Então, o volume vai ser preenchido dessa maneira. E a maneira como você calcula o risco para você ter essa planilha e como que faz todos os cálculos. Tudo isso você aprende no meu curso ao vivo, tá? Então, 750 a gente entra, 7.5 eu vou entrar. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu queira comprar... vamos dizer que o meu método manda eu comprar, se romper, 0.7507, que é 0.7508. Então, o volume eu já sei que eu calculei, né? Digamos que deu 7.50. Vamos dizer que eu queira entrar com 7.50 para esse ponto de entrada e esse ponto de saída de acordo com o meu risco. 0.7508, vamos colocar aqui 0.7508, 0.7508, a gente tem mais do que 5 mil dólares, né? 6 mil dólares. Então vamos diminuir aqui para 700 mil para ver se a gente consegue ficar dentro aqui dos 5 mil dólares. Não, vou ter que abaixar para 650 mil unidades para ficar dentro. Mais um pouco, 620 eu acho que já fica dentro do nosso risco de 5 mil dólares. Tá aí, mais ou menos 5 mil dólares. 620 mil unidades, então é 6.20. 6 standards, 2 mini lotes, 0 microlotes. 6.620. Tá? Então, quando romper 0.7507, que é igual a 0.7508, eu vou entrar. Então, eu quero colocar uma ordem pendente, ou seja, eu quero que quando o preço romper esse ponto, eu quero que compre automaticamente. Então, quando eu quero que o preço, que a minha ordem seja acionada quando o preço ele atinge um certo ponto, de acordo com a minha metodologia, que vai indicar o sinal de entrada da minha metodologia comprada, eu vou usar o buy stop, tá? Vou usar o buy stop, ok? E daí eu vou colocar o valor de disparo dessa ordem, que é 0.7508. Por quê? É o rompimento de 0.7507, que é 0.7508. Então eu coloco aqui. O meu stop loss corresponde ao quê? A perda máxima.
Então, na boleta do MetaTrader não vai estar escrito stop loss ou start de compra. Não, é a perda máxima. Você vai comprar, se colocou a perda máxima, significa que é um stop loss que o mercado, o sistema vai colocar para você automaticamente. Stop loss, tanto para operação comprada como vendida, é a perda máxima aqui na boleta. Então, a perda máxima nossa é 0,7452. 0,7452, tá? Nosso stop loss. E a ordem é pendente, ou seja, só vai acionar se atingir o valor de 0,7508. Então, se eu coloco essa ordem aqui, se o preço voltar e atingir 0,7452, mas não atingir o 0,7508, vai acionar a ordem? Não, porque o stop loss ele só é colocado depois que a ordem de compra, que é o buy stop, for acionada, ok? Então, por exemplo, eu vou colocar a ordem aqui. Pronto, a ordem está colocada. Isso aqui é uma conta demo, tá? A ordem se encontra aqui. Então, você vem aqui no MetaTrader em terminal, ou em exibir terminal. E daí você tem um terminal aqui. Então aqui, essa conta eu já fiz uma operação aqui que eu perdi, tá? Isso aqui é uma conta demo, eu tô só testando. Então a gente tem 6.20, aqui a ordem nossa, já aparece a nossa ordem, 6.20, aqui a data da ordem, aqui o valor, que é 0.7508, se atingir isso, nós vamos entrar na operação. E o SL é a perda máxima, que é o stop loss, 0.7552. Tá? E o histórico de ordens, quando as ordens são fechadas, elas ficam aqui registradas, ok? Daí você me pergunta, Leandro, eu quero cancelar a ordem ou eu quero modificar a ordem, tá? Então existem várias maneiras de modificar a ordem. Vamos dizer que você quer modificar, o stop loss. O stop loss, que é a limitação de prejuízo, se encontra aqui. Você vem aqui com o mouse e veja que aparece arrastar para modificar. Então você vem aqui e arrasta. Tá vendo? Você arrasta. Eu quero colocar o stop loss aqui para cima. Pronto, mudou para cá. Eu quero mudar a minha ordem para um pouco mais para cima, né? Para romper mais para cima. Então, a entrada operacional vai ser se atingir esse valor, se o preço atingir esse valor, o stop loss vai ficar nesse ponto. Eu quero mudar o stop loss. Então você vem aqui e arrasta. Você clica com o botão esquerdo do mouse em cima da reta que corresponde à ordem e arrasta. Ó, arrasta, tá? Mas eu vou colocar aqui o valor normal. Então, para você modificar o valor das ordens é assim. Quando a ordem não é ativada, você pode modificar tanto o buy stop ou o sell stop, que eu vou explicar daqui a pouco, ou você pode modificar o stop loss, que é a perda máxima. Quando a ordem já está ativada, somente o stop loss pode ser modificado. Agora vamos dizer que você quer fechar a ordem, você quer cancelar a ordem, tá? Então, para a gente cancelar a ordem, a gente clica com o botão direito, tá? A outra maneira de modificar a ordem, você clica com o botão direito aqui em cima da linha da ordem, modificar. Daí aqui você pode modificar o quê? Tanto o preço de entrada, né, que é uma ordem buy stop, como a perda máxima, que é o stop loss. Então aqui você modifica e você pode fazer a modificação por aqui. Remover, você vai zerar a ordem, tá? E você pode também cancelar a ordem por aqui. Clica com o botão direito em cima da horizontal que corresponde à ordem. Ó, e cancelar. Aqui você cancela o stop loss, então a ordem vai ficar sem stop. Se você remove aqui, você zera o stop. Você deleta tanto a ordem stop loss como a ordem de entrada operacional. Ok? E outra maneira também de modificar a ordem é por aqui. Você vem aqui, clica com o botão direito aqui, modificar ou excluir ordem. Tá? Daí você clica aqui e vai aparecer essa opção para você modificar o stop loss, ponto de entrada operacional, e aqui você remove, tá? Então, isso aqui é uma ordem que não foi executada ainda. Eu vou cancelar ela e eu vou para uma outra conta real, para uma outra conta demo que já está ativada essa ordem,
tá? Então, pessoal, aqui eu tenho a ordem de compra que já foi ativada, está numa conta demo. Essa mesma ordem aqui, eu estou fazendo essa operação numa conta real também, mas eu não vou mostrar aqui a minha conta real. Vou aqui dar o exemplo com a conta demo, que é a mesma coisa. E o que acontece? Já ativou a ordem, tá? A ordem aqui ela já foi ativada. E a gente vem aqui, ó, tá? E você vê aqui, né, conforme você vai tendo lucro, vai mostrando, ou se está tendo prejuízo, vai mostrando. Nesse caso, a entrada foi com 7,770 de lotes aqui, o volume, e a gente está ganhando 462 dólares comprado. E o nosso stop loss se encontra aqui. Então, se o preço voltar e atingir o stop loss, a gente zera com um prejuízo de 5 mil dólares limitado, ou seja, não passa daqui. Se subir, a gente vai ter lucro, obviamente. Agora, como que eu fecho essa ordem? Por exemplo, estou tendo um lucro de 477 dólares aqui. Quero colocar esse lucro no bolso. Não é para colocar, mas vamos dizer que eu queira colocar. Eu clico aqui em cima da ordem, botão direito, né? Fecho a ordem. Daí, quando eu fechar, vai zerar a ordem, ou seja, se eu comprei, automaticamente o sistema vai vender e eu vou zerar a ordem, vou zerar a operação e vou ficar com um lucro aí de 554 dólares aqui no momento, certo? Também posso vir aqui com o botão direito, clicar em cima da ordem aqui no terminal, você clicando aqui no terminal, inserir terminal aqui, exibir terminal. A gente vem em negociação, clico em cima da ordem com o botão direito e fecho a ordem. Então, eu zero a operação desta maneira. Eu vou mandar o sistema, se eu comprei, vai vender e vai zerar também a ordem stop loss aqui e eu vou colocar o lucro no bolso. Se eu estou vendido, vai recomprar, vai comprar e eu vou finalizar a operação com lucro ou prejuízo também, depende de onde que você mandar zerar a ordem, quando você clica aqui em fechar a ordem, certo? Então, pessoal, agora existe uma questão. Eu quero entrar com ordens automáticas, tá? Quero entrar com ordens automáticas, certo? Se romper 0.7496, 0.7498, se atingir, eu quero entrar. Então, eu preencho a ordem no buy stop para comprar 0.7498. Então o preço não rompeu ainda e eu estou preenchendo a ordem. No momento rompeu, mas suponha que não tenha rompido. E a perda máxima 0.7452, limitação de prejuízo. Durante o preenchimento, o preço ele já rompeu, ou seja, o mercado já acionou minha ordem e eu não preenchi a boleta e coloquei a ordem. Então eu estou atrasado. Isso pode acontecer porque o mercado é rápido. Então, o que eu faço? Isso é uma ordem pendente. Eu venho e executo a mercado. O que é a execução de ordem a mercado? Execução de ordem a mercado é quando você possui você manda o sistema comprar pelo melhor preço que o mercado oferta. Então, se rompeu aqui o ponto de entrada, a melhor oferta, de acordo com o volume que você está propondo para comprar, o sistema vai comprar pelo melhor preço disponível, que está disponível no mercado. Então você vai entrar numa região parecida à entrada operacional, até mesmo porque o mercado Forex tem muita liquidez, são trilhões de negociações por dia, tem muita liquidez. Claro que operando com os majors, né, que são as paridades cambiais, com mais liquidez e maiores negociações. E mais consistência também, com mais credibilidade. E você manda comprar a mercado para comprar pelo melhor preço disponível. Eu vou mandar uma ordem a mercado aqui só para exemplificar. E o stop loss? Como que eu mando uma ordem a mercado com o stop loss? Eu já deixo aqui a perda máxima preenchida, 0.7252. Então eu vou comprar aqui a mercado, a conta é demo. Comprei. Então veja, eu tenho aqui... Só que a ordem eu coloquei errada, é 0.7452, tá? Então eu vou colocar 0.7452, desculpa aqui pro pessoal que coloquei a ordem errada. Aí, agora apareceu aqui, tá vendo? Eu tinha colocado 0.7252, então a ordem estava lá embaixo, o stop loss.
Então, ó, comprou aqui em cima, né? Eu não pude comprar aqui no rompimento porque quando eu estava preenchendo a ordem, o preço já foi acima do valor que eu queria, certo? Então, a ordem já foi acionada. A operação foi acionada, mas a ordem não deu tempo de colocar para programá-la para acionar automaticamente quando rompesse o ponto de entrada, quando atingisse o ponto de disparo para entrar na operação. Nesse caso, então, eu entrei ao mercado conforme eu exemplifiquei para você. Ok, então isso aqui é um exemplo de operação comprada. Eu vou aqui cancelar a ordem, vou zerar aqui a operação, né? Tô perdendo aqui, mas isso aqui é um exemplo, conta demo, tá? Então aqui eu vou zerar a operação, vou fechar. Daí o que acontece? Vamos dizer que eu queira outro tipo de situação que você tem que fazer é isso. Vamos dizer que você está no day trade, que é uma operação muito violenta, muito rápida, tipo de operação um mercado muito violento e rápido. Então você não deu tempo nem já acionou a ordem e você tem que entrar, não vai dar tempo de preencher nada, porque quando você for preencher o tempo, os segundos que você vai preencher, o mercado já pode ter explodido lá para cima. O mercado já explodiu lá para cima. Então o que você faz? Você manda comprar mercado, não coloca o stop loss. Pronto, você entrou na operação, você já está garantido na operação. O stop loss é aqui, 0.7452. Você clica na ordem que está sem o stop loss, está sem a limitação de prejuízo. Clica com o botão direito aqui, ó, nela. Modificar. Daí aqui na perda máxima vai ser o stop loss. 0.7452. E daí, ó, a gente tem o nosso stop loss colocado aqui. A gente vê aqui no painel também que se encontra o stop loss colocado. Eu vou zerar a operação que eu não quero continuar operando ela, tá? Então eu vou fechar. Daí eu estou acumulando uns prejuízos aí, mas só para exemplificar para vocês como que a gente executa as ordens. Isso aqui foi um exemplo, né, de operações compradas. E agora a gente vai para a parte de operações vendidas. Agora, pessoal, vamos usar um exemplo aqui do USDJPY, lembrando que no YouTube eu recomendei venda aqui no USDJPY, está evoluindo, provando mais uma vez para vocês que a nossa metodologia funciona, provando que eu acerto os movimentos do mercado ao vivo, antes de acontecer eu aviso, as pessoas seguem e lucram. Então, pessoal, quando você vem aqui no meu canal, tá? Você tem aqui a recomendação de ontem, 5/6/2017, USDJPY. Então, se você digita Forex recomendação USDJPY, ou vem aqui no... Você vem aqui na playlist de recomendação semanal Bovespa e Forex, você vai encontrar esse vídeo aqui. Assistam depois para vocês verem que é comprovado que o meu método funciona ao vivo e quem segue acaba lucrando. É por isso que vale ressaltar que o meu curso, o meu treinamento é satisfação garantida, porque você está aprendendo algo comprovado, onde as provas, 99,9% de todas as escolas do mundo não tem provas como eu tenho, registros como eu tenho de acertos e lucros. Então o que eu estou falando aqui é importante que vocês deem credibilidade. Agora, pessoal, aconteceu a operação vendida, entrada 110.41. Se rompesse, se atingisse 110.41, eu entraria. E a limitação de prejuízo, 110.74. Então, isso aqui é uma operação o quê? Vendida. Então, para quem não sabe, quem é iniciante no Forex, você pode ganhar vendido. Ou seja, aqui, por exemplo, o meu método indicou que vai cair. Então eu vendo porque eu sei que vai cair. E quando chegar no fundo, ou seja, o ponto que vai parar de cair, eu compro. Ou seja, eu vendo primeiro, o mercado cai, desvaloriza e eu compro mais barato. Então, para você ganhar dinheiro no mercado, você tem que comprar mais barato e vender mais caro. A operação vendida, também você compra mais barato e vende mais caro. Só que você começa vendendo porque você sabe que o mercado vai cair. Você vende mais caro aqui em cima e aqui o preço está mais barato. Eu compro mais barato. Então, no Forex, na Bolsa de Valores também dá para fazer operação vendida. No aluguel de ações ou vendido a descoberto no day trade. Você vende,
para comprar mais barato, porque você sabe que vai cair, porque o seu método, a sua estratégia indica, as previsões indicam que vai cair, então você opera vendido, ok? Então, para quem é iniciante, essa é a explicação. Então, eu vou vender primeiro e vou colocar um start de compra para limitação de prejuízo. Na Bolsa de Valores é chamado de start de compra para a gente comprar automaticamente. A gente vai entrar aqui nesse caso, para a gente perder de 10 mil dólares, para a gente perder 5%, que é 500 dólares, a gente vai entrar aqui com 150 mil de unidades. 150 mil de unidades é um standard, um lot standard de 5 mini lotes, 1.50, tá? Eu vou entrar pendente aqui, a ordem para executar, se romper 110.41 é chamada de sell stop, tá? E daí a gente vai preencher aqui a ordem sell stop para vender automaticamente se atingir um certo valor. O meu método indica para eu entrar 110.41. 110.41 aqui, certo? Nossa entrada operacional, então vai vender automaticamente um standard de 5 mini lotes a 110.41, ok? As ordens, inclusive, tem que ser preenchidas até os pips, né? Não é os pipetes, porque no caso do USDJPY, a gente tem 3 casas decimais depois da vírgula, mas a gente trabalha só com 2 para preencher as ordens. É assim que eu trabalho. Os pipetes, que correspondem a 1/10 do pip, não é aplicável para a nossa execução de ordem. Pelo menos no meu método, não. E a perda máxima vai ser o quê? Se eu estou operando vendido, o sistema vai colocar um start de compra automático, que vai comprar automaticamente quando atingir um certo valor. Ou seja, é uma ordem stop loss, é uma limitação de prejuízo da operação vendida. Então, se eu vou operar vendido acreditando que vai cair, vamos dizer que eu erro, só que eu tenho uma limitação de prejuízo em um certo ponto, onde se rompido vai reverter a tendência, eu posso ter um prejuízo enorme. Então, eu limito o prejuízo com um stop loss. O stop loss da operação vendida é o start de compra, que no caso, na boleta, não está escrito start de compra. Na Bolsa de Valores a gente vai preencher um start de compra, mas no Forex a gente vai trabalhar com perda máxima. Então, se eu vou operar vendido, a limitação de prejuízo é na perda máxima. Se eu vou operar comprado, a limitação de prejuízo, que é um stop loss, vai ser aqui na perda máxima da boleta. Então, a perda máxima da boleta diz 110.74, tá? Perfeito. Então, eu não vou colocar a ordem aqui, tá? Porque não vai ser acionada, porque o preço já está muito abaixo, né? Então, a ordem não vai ser aceita nesse caso, mas vamos dizer que não teve essa evolução do preço no nosso exemplo. Então, coloca a ordem. Mas vamos dizer que durante o preenchimento aqui da ordem, eu tive a inconveniência do preço romper e atingir o ponto de disparo da ordem. E já passou um pouco do ponto de disparo da ordem. Então, eu não vou poder mais operar automaticamente se atingir aquele ponto de disparo, porque o preço do mercado já está aquém desse ponto de disparo, já caiu. Não deu tempo de preencher a ordem. Então, venho aqui em execução a mercado, tenho aqui a perda máxima já preenchida e vendo a mercado. Por exemplo, eu vou vender agora a mercado, certo? Deixa eu ver que conta demo é essa aqui. Essa aqui mesmo. Vou vender aqui agora a mercado. Olha lá. Então tá aqui, ó. A venda tá aqui e o start de compra se encontra aqui. Claro que se o preço evoluiu tudo isso, eu não vou vender a mercado aqui. E se eu fosse vender a mercado aqui, eu teria que reajustar o meu gerenciamento de risco, porque aqui o risco está muito maior, tá? Mas eu fiz essa venda aqui somente para exemplificar. Se eu quiser modificar o stop loss, né, eu mexo aqui, posso colocar mais acima, ou então clico aqui em modificar a ordem aqui, né, e eu posso modificar o stop loss por aqui. Não é o nosso caso, só estou dando um exemplo aqui de como manipular a ordem. E para fechar a ordem é a mesma coisa, né, a gente vai clicar com o botão direito, feche, ou então a gente vem aqui no terminal, clica em cima da ordem, fechar.
Então fechei a ordem, tive um prejuízo lá, lógico, porque eu estou aqui somente exemplificando como executar a ordem. Agora vamos dizer que, né, você mal abriu a boleta e já acionou a ordem, já deu sua entrada operacional e você não entrou no mercado. Então, para você não perder e não ficar mais caro para você entrar, para você não ter um prejuízo maior, você digita o volume que você quer entrar, vende a mercado. Então, a sua ordem se encontra aqui, tá? No nosso caso, estaria mais ou menos nessa região, mas como o mercado já evoluiu, eu estou dando o exemplo atrasado. E eu quero colocar o stop loss aqui em 110,74. Não coloquei na boleta para não perder tempo, para não me atrasar. Então, eu clico com o botão direito, modificar ordem, e eu coloco lá o stop loss 110,74, ok? Então, coloquei, perfeito. Para zerar a ordem, vamos dizer que o trade evoluiu e eu tive um lucro significativo, eu clico com o botão direito em cima da ordem, fecho. No nosso caso, a gente está tendo prejuízo para exemplificar para vocês como entrar e como comprar, como vender no mercado, utilizando a boleta MetaTrader. O MetaTrader para a Bolsa de Valores hoje em dia está disponível e também usa esse esquema para colocar start de compra, stop loss, entrada operacional, venda a mercado, compra a mercado. É a mesma coisa, só que vai envolver ações, então os lotes não vai ser lotes standard, lotes, mini lotes e micro lotes, né? O volume aqui no caso usando o MetaTrader para a Bolsa de Valores. Você vai utilizar, se é ações, você vai colocar 3.000, vai colocar. Então, por exemplo, você quer comprar 6.000 Petrobras, você vai digitar 6.000 aqui. Daí no preenchimento da ordem pendente ou a mercado, você vai executar. Aqui veja que some aqui as ordens, né? Vender a mercado, comprar a mercado, porque é Forex. Então não existe 6 lotes de 6.000. Ele existe 6.00 ou 6.000.00, que são 6. Não, 6.000 também não existe, porque é muito volume, né? Então o sistema já cancela, porque não existe alavancagem suficiente para 6.000 lotes standards. É muito dinheiro, são bilhões aí. No caso, para contratos de mini índice, mini dólar, daí você, no MetaTrader para a Bolsa de Valores, que está disponível nas corretoras, você vai digitar 1 contrato, 5 contratos, no caso de contratos futuros. Para ações, você vai digitar 100 ações, 6.000 ações. Agora, a questão do volume, né, é a mesma coisa, tanto é diferente para o mercado Forex, para a Bolsa de Valores, para o mercado futuro na BMF Bovespa. Só que a ordem stop, a limitação de prejuízo, o buy stop, o sell stop é a mesma coisa. A questão aqui de sell limit, tá, pessoal, é para vender até um certo ponto. Então, por exemplo, eu quero vender, eu aceito vender até eu não uso essa ordem aqui para nada, tá? É inútil essa ordem, mas eu quero vender até 109.30. Então eu coloco aqui 109.30. Ou seja, se passar de 109.31, 109.29, aliás, 109.29, a ordem não pode ser executada. 109.10, a ordem não pode ser executada, porque está abaixo. Então, eu aceito vender até 109.30. É a ordem limitada. Agora, vamos dizer que eu quero comprar, ou seja, eu quero comprar a mercado, só que limitado. Então, eu uso o buy limit, ou seja, eu quero comprar até 111.14, por exemplo. 111.14. Ou seja, eu aceito entrar no mercado comprado até 111.14. Então, eu coloco a ordem lá, certo? Posso colocar o stop loss se eu quiser, que será ativado quando a ordem for executada, mas eu aceito entrar no mercado comprado até por
por 111,14. Ou seja, vamos dizer que o preço está acima, né? Ele está acima de 111,14, 111,20, 111,50. Então, a minha ordem vai ficar lá no book de ofertas do mercado e não será executada. Mas se o preço abaixar para 111,14, as ofertas abaixarem para 111,14, daí vai ser acionada a minha ordem para comprar. Então, é uma ordem limitada. Você não aceita... Vamos dizer que, por exemplo, você quer operar vendido e a sua entrada operacional já foi acionada, só que está muito além, muito aquém do preço que você deseja entrar. Então você coloca uma ordem limitada, ou seja, eu vou entrar na operação vendido e vou vender até 110,41, que é o ponto de entrada operacional. 110,41. Então você deixa a ordem lá no mercado. Daí você vai ter a sua oferta para vender a quantidade de lotes lá que você deseja. Tá? Por exemplo, você quer entrar com 6 standards, 2 mini lotes. E daí o preço ele volta. Durante todo o tempo que o preço não voltou, a sua ordem não foi executada, até que o preço voltou, atingiu 110,41, que é a sua ordem Sell Limit, 110,41, daí vai executar a sua ordem, porque o limite é até 110,41. É a mesma coisa para comprar, eu quero comprar até 111, né? Quero comprar 111,6. 111,06. O que acontece? Aqui, por exemplo, nessa região, vamos dizer que o seu método mandou você entrar comprado 111,06, mas já subiu muito. Não deu tempo de executar a ordem. Então você coloca uma ordem a mercado, 111,06, que é o Buy Limit, e a sua ordem vai ficar na oferta do mercado por 111,06. Quando o preço voltar, a sua ordem será acionada. Eu nunca usei isso aqui, tá? Nunca usei isso daqui e não tem necessidade pelo meu método fazer isso, mas é um exemplo de como usar a ordem Buy Limit, Sell Limit. Agora, pessoal, a ordem aqui, lucro máximo, é o ponto que eu quero que finalize a minha operação. Então, vamos dizer que eu entrei a 110,37 aqui a venda. Vamos colocar uma ordem aqui, Sell Stop, 110, só para exemplificar, 110,37, venda. O start de compra, limitação de prejuízo, que é a perda máxima, 110,74. E daí, por exemplo, se o preço ele chegar a aqui, ó, 109,16, 109,16, eu quero que finalize a operação vendida. Então é uma ordem automática para finalizar a operação. Isso é o lucro máximo aqui na boleta do MetaTrader, equivale às boletas da Bolsa de Valores a ordem Stop Gain. É um Stop Gain. É para você finalizar a operação num certo valor, tá? Não uso isso porque eu opero tendência, mas você pode usar se você quiser. Agora a gente tem aqui a nossa operação no áudio USD que está evoluindo, felizmente, tá? E aqui a ordem já está executada, tá? Mas vamos dizer que eu quisesse, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse zerar, o meu método indica para eu zerar a operação aqui nesse topo. Vamos dizer que o preço tende a subir até esse valor aqui. Então, o meu stop gain, para sair da operação automaticamente, é em 0,7687. Então, vou dar um exemplo aqui de preenchimento de ordem. Então, a minha entrada 0,74, que é um start de compra, buy stop, 0,7496, tá? E a perda máxima, que é o stop loss, 0,7452. Então vai limitar o prejuízo com uma ordem stop loss depois que executou, depois que atingiu o preço de disparo da ordem do sinal da metodologia 0,7496. E eu quero que zere a operação, feche a ordem automaticamente em 0,7687. Então eu já coloco aqui 0,7687, tá? Então, meu método não utiliza isso, tá?
E também, antes do alvo, o mercado pode apresentar enfraquecimento, então você tem que zerar manualmente. Então, assim, o meu método não usa stop gain, que é o lucro máximo aqui da boleta Forex. Leandro, eu quero colocar stop gain, mas eu não coloquei porque não deu tempo e eu esqueci. Então, você clica com o botão direito em cima da ordem que já está ativada, modificar, e aqui você tem um lucro máximo. Daí você preenche lá o stop gain, que é aquele valor que é para zerar automaticamente quando atingir este determinado lucro. Tá? Eu não uso o stop gain, mas fica aqui a dica para vocês. Então, pessoal, aqui segue um aviso para vocês para não usar as técnicas que eu ensinei para vocês, que as estratégias que eu ensinei para vocês, que o conhecimento que eu passei para vocês neste vídeo. Por quê? Porque isso é só a ponta do iceberg. Para um método funcionar no mercado e você ganhar dinheiro de verdade, lucrar com consistência, não é lucrar dentro de um mês e perder no mês seguinte, mas é lucrar para sempre. Você precisa fazer um backtest, simular no backtest como na realidade, e isso exige experiência de anos. Você provavelmente não tem isso, talvez. Manejo de risco envolve frequência operacional, período de frequência operacional, ou seja, frequência operacional dentro de um dia. Quanto de frequência, qual o máximo de operações que eu posso fazer em um dia? Frequência operacional dentro de uma semana, frequência operacional dentro de um mês, dentro de um ano. Então, a frequência operacional, se ela não é calculada como método de defesa contra perdas, você quebra. A maioria, 99,9% das escolas que ensinam técnicas não envolvem frequência operacional no seu gerenciamento de risco e os métodos deles quebram. Eu garanto isso para vocês. Então vocês têm que calcular a frequência também. Ok? Manejo de risco que envolve risco de sobrevivência, ou seja, aquele risco que você não pode ultrapassar, porque se você ultrapassa, as estatísticas e probabilidades indicam que você vai quebrar, então é necessário muitos estudos para você calcular esse risco de sobrevivência, que é o risco máximo que você pode assumir para sobreviver no mercado. Então isso não foi calculado aqui. Qualidade dos sinais do Trade System, então não é qualquer sinal, não é qualquer entrada, você tem que ter qualidade. Você tem que se arriscar nas melhores oportunidades, nasquelas oportunidades que tem uma chance gigantesca, absurda, estratosférica de dar certo. O meu método faz isso. Testar combinação de sinais, então você vai desenvolver vários sinais quando você estiver criando sua metodologia. Você tem que verificar qual é a melhor combinação de sinais para verificar o que lucra mais e selecionar o que lucra mais para você. Outro ponto, testar por um ano com pouco capital e checar a consistência dos ganhos na realidade para provar o backtest ou simulação ao vivo, certo? Então você tem que fazer esse teste com dinheiro real, com pouco, porque você pode errar e porque o método que você está criando pode ser errado. Então você tem que operar com pouco dinheiro para testar por um ano. Você precisa se testar, provar para si mesmo que você consegue executar o método com perfeição e isso leva um ano no mínimo de teste com dinheiro real. Então, eu tenho um dos melhores métodos do mundo que eu vendo em meu curso. É um método comprovado. Em um ano, em 1,9 ano, em um ano e 9 meses, o meu método gerou 130% de lucro. Tem a conta real comprovando, tem no meu site isso, tudo ao vivo, gerado relatório ao vivo. Nenhuma escola no Brasil possui esse tipo de comprovação. Então o meu método funciona, só que eu sei executar o meu método com perfeição. Você, depois que aprender o meu método, você tem que se testar, ou seja, depois que você faz o meu curso e aprende a minha metodologia já comprovada, você precisa se testar durante um ano para verificar se existe algum erro com você, verificar se existe algum defeito, deficiência, que você esteja se submetendo e escravizado por questões emocionais ou técnicas. De deficiência mesmo. E você precisa resolver isso. Então você precisa executar um método com perfeição para ele funcionar. E você precisa se testar. E esse teste é 1 ano, 2, 3 anos de experiência. Para muitas pessoas levam 5 anos, para outras pessoas 6 meses. Depende do QI da pessoa. Então não use, portanto, o método, os ensinamentos ensinados aqui antes de comprová-los.
antes de ter todo esse tipo de comprovação. Agora, a má notícia, você quer aprender de graça, você quer aprender por conta própria. E a verdade é que quem decidiu criar o seu próprio método, a sua própria metodologia, infelizmente demorou de 5 a 10 anos para comprovar a metodologia. Então eu, que demorei 8 anos para comprovar a metodologia, George Soros, mega investidor, que demorou 5 anos para comprovar as metodologias dele. Ele fazia backtest, ia para a realidade e operava, não dava certo. Voltava a fazer backtest, ia para a realidade, operava e não dava certo. Então ele ficou nesse ciclo durante 5 anos. Eu fiquei neste ciclo por 8 anos. Então olha o caminho infernal que você tem pela frente quando você quer criar uma metodologia. Hoje eu nem quero saber mais de criar metodologia, porque é um inferno, é muito difícil comprovar uma metodologia. E se você entra no mercado sem comprovar uma metodologia, você pode quebrar. Então o mercado é complexo, é o mercado mais difícil de ganhar dinheiro no mundo, mas é o mercado mais privilegiado porque você trabalha em casa, você trabalha do computador e você tem capacidade de ganhos estratosféricos no longo prazo. Só que tem um preço para isso e você tem que se treinar, você tem que se habilitar para enfrentar esta realidade difícil, mas para quem consegue superar esta dificuldade, consegue atingir a qualidade de vida privilegiada e invejável que todos sonham. Então, pessoal, no meu site www.traderprofissional.com.br, lá tem os meus cursos, onde eu ensino uma metodologia já comprovada, uma estratégia já comprovada e uma didática muito plena e desenvolvida para fazer vocês se tornarem experts rapidamente. O mega investidor Warren Buffett, ele não precisou de 10 anos para comprovar uma metodologia, porque ele aprendeu tudo com Benjamin Graham, que já tinha uma metodologia pronta e comprovada. Então o melhor caminho para você é contratar alguém que tem uma metodologia e estratégia comprovada, aprender com os cursos, com os treinamentos, se habilitar e dentro de 1 ano ou dentro de meses você já está lucrando com consistência no mercado. Então é esse alerta que eu fico para vocês. Escolham um bom professor para ensinar vocês. E o principal, pessoal, curta o vídeo para ajudar no crescimento do canal, compartilhe essa informação privilegiada e gratuita e de qualidade, assim como comente, dê sugestões e críticas até para melhoramento dos meus vídeos aqui para vocês, tá certo? Muito obrigado, até mais.